Bom dia pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, vou deixar uma breve palavra para o coração dos irmãos que se encontra no livro de Atos 10, né? Vamos fazer a leitura de alguns versículos, mas vamos começar no versículo 4. Se você tiver uma Bíblia em casa e quiser acompanhar, até mesmo pelo telefone, o importante é que você acompanhe o vídeo, e a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então tudo que eu falar aqui, irmãos, que estiver conforme a palavra de Deus, eu creio que você não vai conseguir absorver tudo, mas eu tenho certeza que alguma semente vai ficar plantada no teu coração, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Amém? Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre o poder da oração. Se você já tem orado, se você tem orado, Deus vai enviar a tua resposta, somente creia. E se você não tem praticado isso, irmãos, nós temos que praticar ainda mais, porque nada acontece sem oração. Amém? Irmãos, antes de eu estar fazendo a leitura da palavra, peço aos irmãos, né, não sendo chato que eu faço isso todo o vídeo, mas se Deus tocar o teu coração, se você quiser me ajudar em deixar o like, em visualizar o vídeo até o final e compartilhar com mais alguém esse vídeo, eu vou ser muito grato, e você também vai estar abençoando outras vidas através dessa ajuda que você está me dando em curtir o vídeo. Amém? Irmãos, assim diz a palavra do Senhor: este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Irmãos, Cornélio, ele estava orando durante 4 dias na hora 9, e pelo pouco e pela graça que Deus tem me dado, eu entendo que as esmolas, quando alguém procurava se humilhar perante Deus com suas esmolas e orações, tem sido o jejum, oração. E eu creio que Cornélio estava em jejum e oração, buscando ao Senhor, né, para que algo acontecesse ali na casa dele, porque tinha muitos reunidos ali que ainda não tinham conhecido o Espírito Santo. E Cornélio ele está orando, clamando ao Senhor. E aqui já começa a nossa caminhada sobre falar sobre oração. No dia seguinte, vamos ler o versículo 9, irmãos. No dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar acerca de hora sexta. Olha, irmão, que incrível! Cornélio estava orando, Pedro também subiu para orar. Irmão, nós temos que isso ter em prática. Quando Cornélio estava orando, vamos voltar nesse versículo 4 lá para a gente entender de onde a gente iniciou. Quando Cornélio estava orando, um anjo apareceu a ele, a Cornélio, e mandou e falou com Cornélio para que Cornélio procurasse um homem chamado Simão, né, Cefas, que era Pedro, que estava na casa de Simão, a casa dele ficava à beira-mar. Um anjo apareceu enquanto Cornélio orava. E Pedro também, irmãos, ele subiu ao eirado para ele orar. Olha a importância da oração que nós temos que fazer. Enquanto Pedro orava, sei que nós conhecemos essa passagem, sei que você também já conhece, né? Mas creio que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Quando Pedro sobe para orar, aparece também uma visão. Pedro vê uma visão, né, ali um lençol. Por que Deus, enquanto Pedro subiu para orar, por que Deus lhe deu essa visão? Deus da glória, Deus poderoso. Olha aqui a revelação do Senhor. Olha aqui nós sendo revelado pela graça e a misericórdia do Senhor. Porque nisso Cornélio já tinha subido para orar. E Deus conhecia como Pedro era.
Deus sabia que se Deus não desse uma revelação para Pedro, Pedro não ia lá na casa dos gentios, na casa de Cornélio. Porque Pedro, ele não ia, ele não visitava. Nós vamos ver aqui nos versículos a seguir que Pedro, ele não ia na casa dessas pessoas. E Deus, conhecendo tanto Pedro, através do anjo aqui, a gente vai ver que Deus ainda fala 3 vezes com Pedro. Pedro é preciso ser alertado 3 vezes para Pedro ir. Impressionante, né? Pedro nega Jesus lá, né? 3 vezes. Jesus aparece para Pedro, fala com Pedro 3 vezes: Pedro, tu me ama. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Aí na 3ª vez Pedro já Senhor, eu te amo. E aqui, mais uma vez, Deus tem que falar 3 vezes. Meu irmão, o que significa isso? Deus me conhece, Deus te conhece da maneira que você é. Continua orando, continua perseverando, porque Deus conhece você pelo nome, pelas tuas atitudes. Algo me veio aqui à memória, irmãos, que Natanael estava lá orando debaixo da figueira. E quando o Felipe vai apresentar Natanael, não, eu sei, não faz parte aqui, irmão, mas eu creio que Deus está falando, amém? Como Deus me conhece e te conhece também. Natanael, ele chega para Natanael e fala bem assim, quando o Felipe vai apresentar: eis que eu te... Não, Natanael já vai logo falando, né? De onde tu me conhece? Aí Jesus fala bem assim: eu te vi debaixo da figueira. Eita glória, Deus é fiel, irmão. Deus está me vendo, Deus está te vendo da maneira que você é. Creia que pelo que você está orando, Deus vai enviar a tua resposta. Vamos continuar aqui, irmãos. Então Pedro, ele pega e sobe para orar, e lá, como eu acabei de dizer, ele tem uma revelação, né, sobre um lençol ali que vem. E você pode observar também que Pedro, ele está jejuando e ele está orando. Porque aqui, irmão, na palavra do Senhor diz que Pedro teve fome. Enquanto ele teve fome, ele subiu para ir orar, enquanto lhe preparava algo. Vamos ler o versículo 14, irmãos. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa impura, comum ou imunda. Então, né, como eu acabei de falar, ele vê um lençol, ele tem uma visão com um lençol com quadrúpedes, répteis, aves e coisas imundas ali que Pedro não comia. E Pedro vai lá e retruca, fala: não vou comer. Sucedeu, olha para você ver que eu falei que foram 3 vezes que o anjo falou que ele tinha que ir. Não chama nada impuro que Deus purificou. Isso aqui, irmãos, Deus já estava falando com Pedro sobre a casa que ele tinha que ir, que era Cornélio, tinha orado. Amém? Nós estamos pegando aí. Deus, o vídeo vai ficar muito longo, mas vai ser breve aqui o que eu vou terminar de falar. Então, versículo 16. Sucedeu isso por 3 vezes. Logo foi o objeto recolhido ao céu. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito disse, versículo 19: eis que 2 homens te procuram. Amém? Então os homens já estavam ali procurando Pedro. Pedro já tinha sido avisado. Aí Pedro decide ir para casa. Pedro decide ir. Eles passam a noite ali. No dia seguinte eles vai até a casa de Cornélio. Versículo 17. E conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos. Versículo 28. E disse: olha, irmãos, olha que Pedro está sobre uma direção do Senhor. Então, irmãos, o que você está orando, o que você está buscando, procura, espera uma direção do Senhor, porque Deus vai te dar uma direção e você vai fazer a coisa certa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Versículo 28. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um judeu ajuntar-se ou chegar-se aos estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem deve chamar comum ou imundo. Irmãos, Deus muda a visão de Pedro. Deus muda Pedro através de oração e jejum, através do Cornélio lá, que era homem justo, temente ao Senhor, que orou para que Pedro fosse lá. E através de uma oração,
Deus muda a visão de Pedro. Então, irmãos, para a gente finalizar aqui o vídeo, Deus, olha a missão importante que teve tudo isso, e olha o mover sobrenatural que teve sobre toda essa questão de oração, de jejum e oração. Muitas pessoas que estavam ali precisando de algo da parte de Deus, que era do Espírito Santo, muitos reunidos que estavam ali através de oração e de jejum. Pedro vai até aquele lugar e Deus já tinha uma palavra para o coração daquelas pessoas. Que palavra era essa? Pedro começou a falar de Jesus, Pedro começou a falar do que Jesus fez pelas pessoas, como Jesus ressuscitou, e a promessa que Jesus falou do Espírito Santo. E Jesus, então, irmãos, o que significa isso? O que eu e você já tem em nosso coração, plantado em nosso coração, irmãos, isso pode tocar milhões de pessoas através do nome e da graça que Jesus Cristo nos dá para falar em nome do Senhor Jesus. Então não parem de orar, irmãos. Então, só para resumir e finalizar, em nome de Jesus, o Espírito Santo desce sobre todas aquelas pessoas, e naquela ocasião era isso que aquelas pessoas estavam precisando. Então, pelo que você tem orado e buscado, continua orando, irmãos, porque através da sua vida, não sei o que você tem orado, se é pela restituição do seu casamento, se é pela sua vida conjugal, se é pelo seu filho, se é para sua filha, se é para sua casa, se é para seu emprego, em nome do Senhor Jesus, continua orando, porque Deus, Ele ouve oração e Ele te conhece no momento certo. Ele vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Amém?